O que está acontecendo em Curitiba, meus amigos, é algo muito sério. O pastor presidente atual não aceita ser confrontado e o último caso, vocês já sabem o que aconteceu. O pastor Nilson, o pastor Nilson, que foi excluído da congregação, tirado dos cargos, enfim, por dar uma confrontada, mostrar que fazer alguma coisa em prol da igreja é diferente do que o presidente pensa e tenta fazer. Porque estão pensando mais nos seus caprichos. Eu recebi uma carta que, inclusive, quero compartilhar com vocês, onde relata um assunto sobre o pastor Cláudio Cubas, que é um missionário. Vamos ler a carta, mas antes, verifica a sua inscrição aí. Dá uma olhadinha se você está inscrito no canal, deixa o seu joinha que ajuda muito, seu comentário também ajuda. E se você tem alguma experiência, relata para nós que eu vou fazer questão de dar voz, porque eu acredito que quando os bons se calam, os maus predominam e acabam liderando até mesmo a igreja, que é o caso de Curitiba. Essa carta está rodando as redes sociais, inclusive eu recebi lá na outra rede, e eu quero fazer questão aqui de registrar em vídeo. Diz o seguinte: prezados senhores, através desse relato desejo demonstrar a todos que o ocorrido com o pastor Nilton de Petris, da congregação do Capão da Embu, em Curitiba, não é caso único. É somente mais um dos vários casos semelhantes. Um dos mais recentes é o caso do missionário pastor Cláudio Cubas, enviado à África em agosto de 2019, que foi arrancado em 2024. Tenho conhecimento de tudo que vou relatar, tenho a proximidade com a diretoria da IADC aqui na sede e não concordo com o que tem acontecido. É alguém que fala com conhecimento de causa. Eu inclusive entrei no perfil do pastor Cláudio Cubas. Ele é missionário em Moçambique, esposo, pastor, pai, E aqui tem um pouco do trabalho dele. Inclusive tem o Pix do pastor Cláudio, que eu vou deixar fixado nos comentários ou talvez aqui. Você que tem um dízimo, que está esperando a casa ser organizada e está guardando o dízimo, retendo a oferta, porque isso, se você continuar dando diante de tudo que está acontecendo, você se torna cúmplice e empodera mais esse dito cujo permanecer na presidência. Agora, se tu pegar o teu dinheiro, a tua oferta, o teu dízimo e enviar direto ao missionário, aí tem muito mais respeito e valor diante de Deus. Com toda certeza eu falo isso. E o trabalho dele lá é lutar, cara. O cara está literalmente fazendo alguma coisa, projetos e mais projetos. Depois você entra lá e, se desejar ajudar, mandar uma oferta para o pastor Cláudio, eu faço questão de divulgar o Pix dele aqui, porque esse tipo de homem que está no campo, esse sim merece receber o dinheiro suado que você batalha, trabalha e acredita que investindo na obra de Deus as coisas podem acontecer. Pastor Cláudio Cubas, esse é o perfil dele. Mas seguindo a carta diz o seguinte: tenho conhecimento de causa de tudo que vou relatar, tenho proximidades com a diretoria da EADC aqui na sede e não concordo com o que tem acontecido. Durante todo esse tempo, o pastor Cláudio Cubas prestou contas do seu trabalho enviando vídeos. A grande maioria dos trabalhos executados eram feitos com financiamento de voluntários. A IADC nunca investiu nada num projeto que ele executava naquele país, a não ser enviando-lhe um auxílio para a sua subsistência e o pagamento do aluguel do salão de cultos. Pouca coisa foi comprada com o financiamento, com o financiamento da IADC. IADC, para quem não sabe, é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Curitiba, templo sede. O projeto desenvolvido pelo pastor Cláudio Cubas era, além de alimentação de mais de 1000 pessoas, um centro de recursos, ensinando as pessoas a costurar e outras profissões. Que nós sabemos que a região lá que ele está é uma região que precisa ensinar o povo a trabalhar, enfim. E ele está fazendo um trabalho de evangelismo e ensinando o povo a se manter, independentes. Através deste projeto, muitas pessoas vinham para a igreja e se convertiam ao cristianismo.
Nestes 5 anos em que o missionário pastor Cláudio Cubas esteve na África, a IEDC não enviou sequer uma Bíblia ou materiais para evangelização dos africanos. Muito menos recebeu alguma visita de alguém da diretoria da IADC para conhecer ou saber como estavam os trabalhos. A ideia aqui, meus amigos, é usar o missionário, mandar migalha para o missionário e arrecadar um grande montante. Adivinhe para quê? Não precisamos falar aqui, detalhar, mas a gente sabe, né? Como funciona esse contexto. Usam-se do trabalho de um missionário justamente para arrecadar financeiramente um outro grande montante, e esse montante fica, né, nos bastidores, é o departamento de missão, não entrou quase nada, geralmente é essa ladainha, o missionário está padecendo, está precisando, e ao invés de mandar o que é arrecado em nome dos projetos do próprio missionário, esse dinheiro acaba tendo um outro foco, um outro propósito. É lamentável, mas essa é a realidade. Quando aconteceu o caso da compra sem autorização da AGO do apartamento de quase 3 milhões de reais para a moradia do pastor Wagner Gabi, eles tentaram tirar o foco do caso enviando mais um missionário para a África. Olha a cara de pau, cara. Nesta época, o pastor Cláudio Cubas recebeu uma ligação, sendo informado sobre o envio deste novo missionário. O pastor Cláudio Cubas não concordou, pois o valor financeiro que iria gastar com mais uma família na África poderia ser enviado a ele para dar seguimento ao projeto, trazendo pessoas para Cristo, dando-lhes uma profissão e principalmente alimentação num país que inclusive está em guerra. A única coisa que se tinha era um salão alugado para os cultos. Tal projeto já havia sido apresentado à diretoria da IEDC e, mesmo sendo aprovado, não apoiaram financeiramente. Mas o pastor Wagner Gabi queria enviar o novo missionário de todo jeito, não aceitando a opinião contrária. Afinal, ele é o coroné, né, cara? É o cara que bate o martelo. É do jeito dele, ponto. Até o momento que Deus resolver bater o martelo dele e dizer chega. E vai acontecer. Espera. Os vídeos enviados pelo pastor Cláudio Cubas como prestação de contas mensais, olha só, eram exibidos na IADC como se tudo fosse bancado pela igreja. Vídeos de centenas de pessoas se alimentando, dezenas de pessoas aprendendo a costurar ou fazendo outros cursos. No entanto, eram voluntários que ajudavam financeiramente. Está entendendo como é que é a jogada? Parece que é a igreja que está fazendo com a grana que é arrecadada, mas é mandado uma migalha e ainda o que o missionário faz na dificuldade, ainda isso é usado como se fosse eles bancando. No entanto, eram voluntários que ajudavam financeiramente, não se recebendo nada da IEDC para tal fim. Mas a IEDC se apropriava disso como se fosse bancado por ela. Verdadeiros canalhas da fé. Isso aqui é os canalhas da fé, meus amigos. Foi então que o pastor Cláudio Cubas teve uma conversa e confrontou o pastor Wagner Gabi, demonstrando sua insatisfação. Após a conversa que tiveram, o pastor Wagner Gabi cortou todo o auxílio que era enviado ao pastor Cláudio Cubas. Você está entendendo, cara? Que falta de vergonha, de temor. Resumindo, é mais um canalha da fé. Não consegue ser confrontado diante daquilo que ele próprio provoca. Olha só, após a conversa que tiveram com o atual presidente de Curitiba, cortou todo o auxílio que era enviado ao pastor Cláudio Cubas de uma hora para outra. O pastor Cláudio Cubas ficou desamparado num país distante. Ah, é? Você não quer fazer o jogo meu, não quer ser cúmplice da mutreta que eu faço para arrecadar dinheiro, para mandar para um apartamento de quase 3 milhões de reais para os meus caprichos? Então eu vou cortar a migalha que ainda nós enviamos. É tipo isso.
É ou não é para se indignar, meus amigos? E ainda tem gente que me questiona e diz: por que que você se queima com os missionários? Por que que você se queima pelos missionários? Você compra briga pelos... Cara, eu fui missionário, eu sei como funciona a vida do missionário, querer fazer, ver a necessidade, querer investir, não tem condições, e o pouco que tem, tenta fazer milagre acontecer. E aí quando você percebe que estão usando o teu trabalho para arrecadar e a arrecadação geralmente é muito maior do que a enviada, aí você é simplesmente desligado porque você é um Zé Ninguém, é um missionário. É tipo isso, cara. É disso que eu estou falando. Covardes da fé. O pastor Cláudio Cubas havia assinado um termo de compromisso em agosto de 2019, quando foi enviado à África, que exigia a prestação de contas mensalmente sobre os trabalhos executados, sendo pré-requisito para o envio do auxílio. Durante esses 5 anos, esta prestação de conta foi feita através de vídeos, que inclusive eram publicados na EADC, em eventos missionários. Tal termo de compromisso não dizia explicitamente qual era a maneira da prestação de contas, se em vídeos ou por escrito ou outra forma. E nestes 5 anos sempre foram aceitas tais prestações de contas. Uma segunda exigência deste termo de compromisso era de que o missionário jamais poderia solicitar quaisquer recurso a terceiros, sem prévio consentimento da EADC. Olha, cara, que sacanagem. E é aqui que eu vou fazer um pedido para você que está com dízimo e oferta guardado, que você gosta de ajudar na obra de Deus. Aqui está a oportunidade de você fazer para alguém que realmente precisa. E não é o missionário que está pedindo, sou eu que estou fazendo um pedido a você para ajudar esse missionário. Porque eu imagino a necessidade que esse cara deve ter enfrentado depois desse BO todo. Covardemente tratado pelo líder da Assembleia de Deus de Curitiba. Usa-se de todo o contexto do missionário para arrecadar, mandam a migalha e ainda diante de um questionamento dele estar usando o seu material para arrecadar, fazendo continência com o chapéu dos outros, é isso que fala, né? Covardemente, o cara ainda corta todo o recurso diante de um confronto. Cara, não consegue lidar com a verdade, transparência, essa é a verdade. Então manda a sua ajuda, manda aquilo que você sentir no coração direto nesse Pix do missionário aqui. E vai por mim. As coisas vão acontecer na sua vida diferente do que aconteceu até agora. 2025 só está no começo, tá, meus amigos? Olha só, seguindo. Dias depois dessa conversa e o corte do auxílio financeiro, o pastor Cláudio Cubas recebeu uma notificação assinada pelo assessor jurídico da EADC, mencionando a falta de cumprimento das prestações de contas. E desaprovando o recebimento de ajuda financeira de terceiro, sem o consentimento da igreja. Porque eles querem que tudo venha passar pelo tal caixa de missões, que eu chamo aqui de caixa 2. Departamento de missões dentro de uma igreja, principalmente dessa Assembleia de Deus, em todo o país, é um caixa 2. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Eles só maquiam o que é um caixa de missões para te ludibriar, te enrolar. No final das contas, esse dinheiro ninguém sabe para onde vai e nem no que é aplicado. Ah, mas tem missionários. Tem, estão recebendo migalhas perto do que é arrecado. Essa é a verdade. E aí, depois do missionário confrontar, olha só o que está acontecendo, cara. Começaram a rejeitar tudo e ainda exigir, desconfiar, né, que estava recebendo dinheiro por fora, exigindo que venha a ser passado, né, pelo caixa da igreja. Nesta notificação, o pastor Cláudio Cubas foi desligado unilateralmente do setor que envia missionários. No entanto, durante os 5 anos que as prestações de contas foram feitas, o auxílio financeiro foi enviado corretamente. Somente depois do confronto com o pastor Wagner Gabi, alegaram a falta de prestação de conta. Mas é que nem diz o gaúcho, né? Uma jaguarada. Com esta ajuda financeira de voluntários, foi possível a compra de diversas máquinas de costura, além de serem alimentadas mais de 1.000 pessoas diariamente e de serem ministrados outros cursos profissionalizantes para os africanos. Mas estes voluntários assim o fizeram de bom grado
e não por solicitação do missionário. Se dependesse do auxílio financeiro da IADC, nada disso teria possível. Ainda bem que os curitibanos, né, cara, se compadeceram, que dá a entender aqui que pela igreja o missionário ia ficar jogado sem recurso nenhum, sem prestação de atendimento nenhum para ele, cortando as verbas, e o povo por fora se mobilizaram e fizeram acontecer. Parabéns aos curitibanos, cara, por essa atitude aí. Aí olha só o que eles fizeram, a igreja. Um novo missionário foi enviado à África. O pastor Marcos Pinheiro e o pastor Cláudio Cubas ficou na África como um soldado deixado para trás. Covardia isso. Nos 5 anos em que o pastor Cláudio Cubas esteve como missionário da IADC, na África, nunca recebeu nenhuma visita de alguém da diretoria. No entanto, após esse novo missionário ter sido enviado, o diretor administrativo, pastor Sérgio Medeiro, e é o mesmo que pagou ao jornal de Colombo para publicar um vídeo e um texto como se fosse o pastor Nilson de Petris, meu Deus do céu, aqui é acusação forte, né? Foi à África. Na verdade, isso aqui é uma informação interessante para quem está acompanhando o caso. Olha só. Pastor Sérgio Medeiros, o mesmo que pagou o jornal de Colombo para publicar um vídeo e um texto como se fosse o pastor Nilson de Petris. Foi à África, na verdade, foi para verificar se todos os bens teriam sido entregues ao novo missionário. A IADC não queria ajudar o pastor Cláudio Cubas. No entanto, nesta mesma época, comprava-se um apartamento de quase 3 milhões de reais para o presidente da IADC de Curitiba, meus amigos. Ao lado da igreja sede, existe 3 apartamentos no mesmo andar, que poderia ter sido transformado e colocados como moradia para o presidente, pastor Wagner Gabi. No entanto, preferiram gastar quase 3 milhões de reais e este apartamento comprado irregularmente continuará lá, gerando custo mensais de mais de 10 mil reais de condomínio e IPTU de mais de 60 mil reais. Se alguém pensa que foi vendido, não foi. Eles conseguiram fechar a compra, né? Manter a compra. Outro fato é a falta de transparência em tudo que se faz. Houve congresso de missões de 2024 e não tocaram no nome do pastor missionário, pastor Cláudio Cubas. 100% dos irmãos não sabe o que houve com o pastor Cláudio Cubas, já que ele não veio ao congresso deste ano e foi apresentado o nome de outro missionário na África. Nem mesmo as pessoas que são responsáveis pelo departamento de missões nas congregações da IADC sabem dizer o que aconteceu com o pastor Cláudio Cubas. O presidente simplesmente escondeu o caso, mas a verdade está aí para todos os que não sabiam o que houve com o missionário pastor Cláudio Cubas, que ousou confrontar o presidente da IADC da mesma maneira em que o pastor Nilson de Petris fez. Perdeu o cargo. Jamais confronte o presidente, pois perde o cargo. Dia 28 de janeiro vem aí, é o dia da AGO. Será que irão pautar a destituição do pastor Wagner Gabi, solicitada pelo pastor Nilson de Petris? É 2 perguntas, ou melhor, uma pergunta que fica no ar. Será que vão pautar? Eu acredito que não. Se não houver uma manifestação do povo. E pelas informações, encerrando a carta aqui, Curitiba, 23 de janeiro de 2025. Essa carta está rodando as redes sociais, muita gente recebendo isso. E eu tenho recebido muitos recados relacionados ao que pode acontecer, né? E muita gente questionando nessa questão da AGO aí. Muita gente dizendo, olha só, até recados que eu repostei, né? Que diz o seguinte: Zaio, vale mencionar que a diretoria está pedindo aos pastores das congregações que apoiam o atual presidente para fazer caravana, com o objetivo de encher a igreja para a AGO, apenas com puxa-saco. Inclusive estão pagando a condução. Sendo assim, mesmo que o assunto da destituição for mencionado, os puxa-sacos jamais ficarão contra. Vai acabar em pizza. E é exatamente o que estão fazendo, meus amigos. É uma canalice ou não é?
E segundo o que me falam aqui, estão escolhendo a dedo quem vai nessa GO. E não vão deixar entrar. Se você tiver algum resquício contraditório à atual administração, não vão deixar entrar, mesmo que seja membro. Vão dizer que está cheio, que não tem mais espaço, é mais ou menos por aí. A gente já sabe que é assim. Na outra vez foi exatamente assim. Mas, se não houver um movimento dos membros em frente à igreja, fazer algo que eles venham sentir que estão sozinhos, que no meu ponto de vista eu não vejo outra forma a não ser segurar dinheiro, contribuição, segura, guarda, até organizar a casa. Eu acredito que eles não vão largar o osso. Está aí, para quem pediu para nós divulgarmos essa carta, está aí a divulgação. Lembrando que o missionário, eu vou deixar aqui o Instagram dele, né, e o Pix, e até tem um outro recado aqui. Eu até recebi, eu quero encerrar o vídeo lendo aqui um recado que eu recebi, repostei, que fala sobre o assunto do dia da GO, que vai acontecer o dia 28, né? Agora, amanhã. Zay, ontem, sábado, foi feita uma reunião extraordinária com os dirigentes de congregação. Sempre do mesmo jeito, pressionando os pastores a demonstrar apoio ao atual presidente da IADC. No dia da GO, os pastores seriam colocados à direita e à esquerda do altar, as esposas nas primeiras fileiras de bancos para, de certa maneira, demonstrar um apoio que na verdade não existe, inclusive com a tática de que a igreja, que não vão levar as caravanas de apoio ao ditador, devem chegar até às 19h30, assim tendo preferência para entrar no templo. Assim fica a dica para quem não concorda chegar cedo, pois senão ficará para fora, tentando fazer esse trabalho de jovens para demonstrar que a igreja está bem. Trouxeram pastores e cantores renomados para criar uma cortina de fumaça, mas todos sabem que foi um fiasco. Pouca gente, inclusive, alugaram um ginásio, porém não teve lotação máxima. Enfim, estão tentando fazer de tudo para mostrar uma união e apoio ao atual presidente, que na verdade não está tendo apoio. Então fica a dica aí, se você vai na GO para exigir a destituição do presidente, chega cedo e cumpra com os requisitos, né, para poder entrar e pegar o seu lugar, porque eles estão fazendo uma jogada aí na artimanha para demonstrar um apoio que não existe. Essa é a verdade. Esse era o vídeo de hoje. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu joinha que é importante, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zaio e estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.